Bom, boa tarde, pessoal. Estou aqui diretamente da minha casa, gravando para vocês. Antes de começar essa aula, que a gente vai abordar sobre conversão das reações, eu queria que vocês me dessem aí um retorno de como que tá sendo a experiência. Postem lá no grupo que a gente tem, né, do Telegram, para ver o que eu posso melhorar dentro das aulas. É muito difícil dar aula sem ter esse contato direto com vocês. Inclusive, eu estou avaliando alguma forma da gente fazer uma videoconferência para a gente tentar tirar dúvidas, né? O que vocês acham? Me dê um retorno sobre isso, tá? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre conversão das reações. Bom, e o que é a conversão? O conceito de conversão que a gente precisa entender primeiramente. É a forma de eu acompanhar o progresso de uma reação química e ela vai ser quantificada por essa variável que eu chamo de conversão. Geralmente a gente identifica a variável conversão pela letra X, tá? Usualmente a gente expressa a conversão da reação em função do reagente limitante. Então, basicamente, a conversão vai ser uma forma, né, de eu acompanhar como que a minha reação está se processando, se eu realmente estou transformando os meus reagentes ali em produtos da forma que eu quero, né? E qual a quantidade de reagentes que eu consigo transformar em produtos, basicamente, vai ser esse conceito. E aí eu vou expressar sempre a minha conversão em função do reagente limitante. Na aula passada a gente já tinha comentado sobre reagente limitante, então quem não assistiu a videoaula da aula passada, retorna um tópico anterior e assiste o que é reagente limitante. Mas basicamente o reagente limitante vai ser aquele ali entre os reagentes que vai acabar primeiro e vai acabar limitando, digamos assim, que a minha reação avance, porque ele acaba e o outro reagente fica, mas como precisa de dois reagentes ali para a reação ocorrer, um vai acabar primeiro e a reação ela vai se cessar. Mas na videoaula anterior tem explicando detalhadamente como que a gente pega uma reação, calcula o reagente limitante. Então, se vocês não assistiram, volta uma aula e assiste essa aula. Bom, e aí como que eu expresso a conversão? A gente tem dois tipos de reatores, como eu disse lá na primeira aula. O reator batelada, em que eu tenho a entrada no início dos meus reagentes, a reação ocorre em um determinado período de tempo, e ao final da reação eu vou tirar os produtos. E eu tenho um reator fluxo contínuo, que eu tenho sempre uma vazão de reagente entrando e uma corrente de produto sendo retirada continuamente ao longo de todo o processo reacional, tá? Então, vamos olhar aqui primeiro para um reator batelado. Vamos considerar a seguinte reação genérica, em que B é o reagente limitante. Na aula passada, eu comentei com vocês que é comum a gente expressar a equação da reação em função de um mol do meu reagente limitante. Então, por isso que já tem essas divisões aqui nos coeficientes estequiométricos, porque eu estou expressando a reação já em função de um mol de um reagente limitante. Para um reator batelado, eu vou expressar a conversão que eu chamei de X como sendo o número de mols que eu tenho no início da minha reação, que é o NB0, menos o número de mols que eu tenho ao final da minha reação, que eu chamei de NB, dividido pelo número de mols que eu tenho ao início da reação, tá? Bom, se eu fizer uma multiplicação cruzada aqui, NB0 vezes X é igual a NB0 menos N vezes 1. Eu vou chegar que NB0 vezes X é igual a NB0 menos NB, correto? Se eu fizer a multiplicação cruzada aqui. Esse NB0 menos X, NB0 menos NB, que é igual a NB0 menos X, eu chamo do que mols que reagem durante a minha reação. Então, se eu tenho o número de mols lá do meu início, menos o número de mols que eu tenho no final, vocês concordam que essa diferença aqui vai ser o número de mols que reagiu durante o processo da reação? Início menos fim? O que está aí nesse intermeio vai ser o número de mols que reagiu durante a reação? Deem uma refletida sobre isso e observem se isso faz sentido, tá? Então, essa subtração NB0 menos NB, ela vai ser
o próprio NB0x de acordo com essa equação aqui que expressa a minha conversão, certo? Guardem isso que a gente vai precisar. Já num reator de fluxo contínuo, eu não abordo número de mols, eu abordo o número de mols que entra por unidade de tempo. Então, é uma vazão, é um fluxo. Número de mols por segundo que está entrando, número de mols por minuto que está entrando, né? Porque o fluxo é contínuo. E aí eu vou expressar a conversão em função desse fluxo. Então, o FB0 vai ser a vazão molar de B que entra no reator, ou seja, o número de mols por minuto ou por segundo que entra dentro do reator. E o NB vai ser a vazão molar de B na saída do reator. Então, o número de mols de B por minuto ou por segundo que sai do reator, dividido pela vazão molar que entra dentro do reator. Então, dessa forma que eu vou expressar a minha conversão em um reator de fluxo contínuo. Bom, e aí da mesma forma, se eu fizer a multiplicação cruzada aqui dentro dessa fórmula, eu vou chegar que NB0x é igual a FB0 menos FB, certo? E essa diferença aqui, FB0 menos B, que é equivalente a FB0x, de acordo com essa equação aqui, vai ser o que reage durante a minha reação. Então, o que entrou menos o que saiu de B vai ser o que reagiu durante a minha reação. Certo. Definida a quantidade do reagente limitante, como que a gente pode determinar quanto que foi consumido dos demais reagentes e produtos, quanto de produto que foi formado durante uma reação? Essa aqui vai ser o foco principal da nossa aula, que vai ser a construção da tabela estequiométrica. Então, eu vou construir a tabela estequiométrica para determinar o perfil ali dos meus reagentes e produtos ao longo da minha reação. Quanto que eu consumi de todos os reagentes, quanto que eu consigo formar de produtos. Então, para isso, vamos primeiro observar a seguinte reação que ocorre em um reator batelada. E aqui eu estou considerando A como reagente limitante já. Ou seja, eu estou expressando a minha reação aqui em função de 1 mol de A. Tá? E ela está se processando num reator batelado. Então, se a reação se processa num reator batelada, lá no tempo T0, que é no início da reação, eu tenho a concentração inicial de cada um dos meus reagentes. Que lá na minha reação está falando que é AB, Na0, NB0, e eu posso ter eventualmente produtos entrando no início da minha reação, eventualmente, ou esse valor aqui de NC0, ND0, ele pode ser zero também, mas vamos colocar eles aqui, NC0, ND0. E aí eu coloquei um NI0 aqui, que ele não tem na equação da fórmula, e ele é chamado, a espécie I, de espécie inerte da reação. O que é uma espécie inerte na reação? É uma espécie que não participa da reação, né? Então, a mesma quantidade que ela entra, NI0, ela sai em NI, então NI0 é igual a NI, ela não participa da reação. E essa espécie inerte, ela pode ser uma impureza que tenha dentro aí do meu reator, que eu não consegui separar. O mais importante da gente visualizar é que essa espécie ela não participa do processo reacional. Tá, então no tempo zero eu tenho essas quantidades aqui entrando, que vai ser definida pelo operador da reação. Então, entra 40 mols de A, 50 mols de B, não entra nada de C, não entra nada de D. Quem está processando a reação é que vai definir. E aí, no final da reação, eu coloquei aqui que a gente vai ter Na, NB, NC, ND, que eu ainda desconheço qual vai ser essa quantidade. Bom, e aí, como que eu determino essa quantidade no final da reação, que é o que eu quero saber? Primeira coisa, a gente vai usar a fórmula da conversão. Geralmente a gente tem para uma determinada reação a conversão dela conhecida. Então, esse valor de x aqui, esse valor de x geralmente ele é conhecido. E aí eu falei para vocês que essa multiplicação aqui de Na0 menos Na, que é igual ao Na0x, vai ser quanto eu tenho que reage durante a minha reação. Então, eu vou colocar aqui na coluna que reage.
Basicamente, para montar essa tabela, eu vou fazer 3 colunas. Vou identificar a espécie, o que eu tenho no início da reação, que é o que eu coloquei aqui, vamos voltar. Então, vou colocar o que eu tenho no início da reação, que eu identifiquei por esse triângulo circulado. A terceira coluna vai ser o que reage e a última coluna vai ser o que eu tenho no final da reação. Então, o que reage, eu vou identificar pela fórmula aqui da conversão. Então, eu vou ter o valor conhecido de conversão, o que reage vai vir dessa multiplicação, Na0 vezes X. Então, o que entra no reator eu conheço e o valor de X eu conheço. Então, eu consigo determinar o que reage do meu reagente limitante. Para os demais reagentes, como que eu vou montar essa terceira coluna aqui? Eu vou pela estequiometria da minha reação. Então, lá da estequiometria da minha reação, eu tenho que 1 mol de A reage com B sobre A mols de B, estequiometria da reação. E aí, eu tenho que, lá da minha tabela que eu determinei aqui da fórmula da conversão, porque geralmente a gente expressa a conversão sempre em função do meu reagente limitante. Então, lá da minha tabela de conversão, eu tenho que menos Na0x de A está reagindo. Então, eu vou colocar aqui na minha regra de 3. Na0x de A está reagindo. Quantos mols de B, pela estequiometria da reação, está reagindo? Coloquei Y. Vou fazer essa regrinha de 3 multiplicando cruzado. Então, eu vou ter que Y aqui vai ser Na0x vezes B sobre A. Todo mundo concorda? Esse sinal de negativo aqui, e que também está expresso aqui, eu vou sempre colocar porque eu estou tratando de reagentes, tá? Nos produtos vai aparecer positivo. Então, para todos que estão aqui dentro dessa tabela estequiométrica, os demais, que não são reagente limitante, eu vou usar a estequiometria da reação em uma regra de 3 para determinar esses valores. Daqui a pouco a gente vai fazer com exemplo numérico, vai ficar um pouco mais claro. Tá, e aí o NI0? O NI0 ele não participa da reação, então ele não reage. Então aqui na minha tabela eu vou colocar o valor dele, se eu tiver algum inerte, como 0, tá? Ficou cortada a tabela. Certo. O final da reação, vamos ver se eu consigo subir um pouquinho essa tabela aqui, pra gente mostrar de forma melhor. Bom, o final da reação, que é o que eu estou destacando aqui em vermelho, vai ser a segunda coluna menos a terceira coluna. Início menos o que reage. Então, simplesmente para montar essa coluna aqui, eu fiz esse valor menos esse valor. Certo? Esse valor menos esse valor. Beleza? Esse valor menos esse valor. Esse valor menos esse valor. E aí, o total, que é essa última linha aqui da coluna, vai ser a soma desses valores aqui. Então, NT0 vai ser NA0 mais NB0 mais NC0 mais ND0. O que reage vai ser a soma de todos esses parâmetros aqui. E o que tem no final, que a gente chama de N total, vai ser a soma de todas essas colunas aqui, tá? Para facilitar, tem uma formulazinha para a gente calcular NT. NT vai ser o NT0 mais esse símbolo aqui, delta minúsculo, vezes NA0x. E o delta minúsculo vai ser o delta dos coeficientes estequiométricos. Então, os coeficientes estequiométricos lá da reação é D sobre A mais C sobre A, que são os produtos, menos os reagentes, que é menos 1, que é o coeficiente estequiométrico do reagente limitante, menos B sobre A. Certo? Vamos ver aqui se eu colocar agora. Cortou um pedaço da tabela, né? O final, a última coluna é o início menos o que reage. A última linha da tabela é a soma das colunas, né? E aí tem a formulazinha para eu poder calcular a NT, né, de forma mais direta, que vai ser o NT0, delta minúsculo, NA0x, sendo que o delta é a diferença ali dos coeficientes estequiométricos dos participantes da reação, beleza? Então, vamos fazer um exemplo.
numérico para vocês entenderem melhor. A gente tem essa reação aqui com sulfeto de ferro, Fs, mais o ácido clorídrico, dando cloreto de ferro mais o sulfeto de hidrogênio. Bom, digamos que em um determinado momento, em um reator do tipo batelada, eu alimente 40 mols do sulfeto de ferro e 60 mols do ácido clorídrico e que a minha conversão dessa reação, ou seja, o meu X, ele seja 80%. E aí ele pede qual a quantidade de cada espécie química no final da reação. Então tem que determinar qual que é a quantidade de Fe só, S, H2Cl, FeCl2, H2S. É isso que ele está pedindo. Então, o primeiro passo, quando eu pego um problema assim, é determinar quem é o reagente limitante. Como que a gente vai determinar quem que é o reagente limitante? Eu expliquei na aula passada, mas vamos fazer aqui. Eu vou pegar pela estequiometria aqui da reação os reagentes. Então, eu tenho que 1 mol de sulfeto de ferro reage com 2 mols de HCl. Isso aqui é o que a estequiometria da reação está me dando. E aí eu vou comparar a estequiometria com o que eu estou alimentando no reator. Então, eu posso escolher ou essa informação aqui para fazer a regra de 3, que é 40 mols, ou essa informação que é 60 mols. Eu optei por fazer, escolhendo o ferro, o sulfeto de ferro. Mas, independente da forma que vocês escolhem, vocês vão chegar à mesma conclusão para determinar o reagente limitante. Então, depois, se vocês quiserem treinar, façam a regra de 3 usando o HCl. Então, eu tenho que na minha alimentação tem 40 mols de sulfeto de ferro. 40 mols de sulfeto de ferro vai reagir com quantos mols de ácido clorídrico? É isso que eu quero descobrir. Então, eu faço uma regra de 3, vou multiplicar cruzado. Então, aqui eu vou ter 1 vezes y, que é o que eu coloquei aqui, 2 vezes 40. Vou isolar y para descobrir o valor de y. Então, vai ficar 2 vezes 40 dividido por 1, certo? Eu fazendo as continhas aqui, y vai dar igual a 80 mols, certo? Aí eu vou comparar o valor que eu obti dessa regra de 3 com o que eu tenho na alimentação. Então, aqui no exercício me diz que alimentou 60 mols de HCl. E a estequiometria da reação está me dizendo que eu preciso de 80 mols de HCl para reagir caso eu alimente 40 mols de ferro. Então, vocês percebem aqui, se eu estou alimentando 60 e eu tenho 80, e eu preciso de 80, eu tenho uma falta de HCl na minha alimentação, eu estou alimentando menos do que a estequiometria da reação está pedindo. Então, se eu estou alimentando menos, eu chego à conclusão que o HCl é que vai ser o reagente limitante, certo? Se vocês fizerem ao contrário, pegar aqui e colocar 60 mols de HCl e fizer a regra de 3, vocês vão constatar que eu tenho mais Fe sólido do que eu preciso para reagir 60 mols de HCl. E vocês vão chegar à mesma conclusão de que o HCl é o reagente limitante. Então, tentem fazer com calma, pausem aí a videoaula nesse momento e tentem fazer o contrário, pensem se vocês vão chegar à mesma conclusão, tá? O segundo passo, depois que eu determino quem que é o reagente limitante, é colocar a minha reação em função de 1 mol do reagente limitante. Então, se eu tenho que o HCl é o reagente limitante, aqui eu tenho 2 multiplicando, para que ficar com um coeficiente estequiométrico 1, eu vou dividir toda a minha reação por 2. Então, dividindo toda a minha reação por 2, eu vou ficar com meio de Fes, 1 de HCl, porque eu quero colocar em função de 1 mol do reagente limitante, meio de FeCl2, faltou um 2 aqui, tá? Mais meio de H2S. Beleza, coloquei em função de 1 mol do reagente limitante. Fiz o primeiro passo, que é descobrir quem é o reagente limitante. No segundo passo, colocar a reação em função de 1 mol do reagente limitante. Até aqui está ok. No terceiro passo é que a gente vai construir a tabela estequiométrica. Então, na tabela estequiométrica, o início é as informações que o exercício está me dando. Então, o início é o que eu tenho na alimentação. Ele falou que alimentou 60 mols de HCl e 40 mols de sulfeto de ferro. Ele não falou nada sobre cloreto férrico, nem sobre o H2S. Então, eu admito que os dois sejam zeros. Eu não tenho nada dessas espécies químicas na alimentação. Beleza, montei todo o início da minha tabela aqui, certo? Agora, eu tenho que determinar o que reage. O que reage, eu vou utilizar a fórmula da conversão. Então, o que reage de HCl, lá pela fórmula da conversão, vai ser o NaCl
HCl 0 vezes o valor de conversão, que o exercício deu, que é 80%. 80% está em porcentagem, tá? Então, vou multiplicar aqui por 80. Eu vou dividir 80 por 100 e eu vou chegar nesse valor aqui de 0,8. Então, o que eu tenho no início de HCl é 60. Como ele é reagente, eu coloco esse sinal de menos 60, vezes o valor de conversão, 0,80. E aí, eu vou ter o valor aqui de quanto que reage de HCl. Para os demais, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar a estequiometria da reação. Então, lá na estequiometria da reação, quando eu coloquei em função de 1 mol de reagente limitante, eu tenho que 1 mol de HCl reage com meio mol de sulfeto de ferro. Então, para a segunda linha aqui, eu sei que reage NaHCl 0 vezes X, eu vou multiplicar esse valor aqui por meio, tá? Que é o que eu vou ter aqui na segunda linha. A mesma coisa para os demais, para os produtos. Eu vou utilizar a estequiometria da reação para encontrar esses valores aqui. Então, 1 mol de HCl também forma meio mol de cloreto férrico. E aí, eu vou conseguir preencher essa linha aqui, certo? E assim por diante. Lembrando que para os produtos eu coloco o sinal positivo, para os reagentes eu coloco o sinal negativo. E aí, o final da reação, que vai ser essa quarta coluna aqui, desculpa, ela vai ser o início menos o que reage. Então, nessa coluna aqui, eu vou calcular essa coluna menos essa coluna menos essa coluna. Vou preencher tudo aqui. E aí, eu vou conseguir determinar quantos mols eu tenho de cada espécie química no final da reação, beleza? A última coluna, a última linha, é a soma das colunas, certo? Então, aqui, o total, NT0 inicial, né? Que eu tinha colocado na tabela lá, genérica, com valores genéricos. Vai ser 60 mais 40, que é 100. O que reage vai ser a soma dessas colunas aqui. E o que eu tenho no final de número de mols total é a soma de 12 mais 16 mais 24. Desculpa. Isso, gente, vai ser a soma disso aqui. 12 mais 16 mais 24 mais 24 vai ser o que eu tenho no final. Ou o NT0 menos o que reage, que foi o que ele fez aqui, tá? Beleza, e aí para o reator de fluxo contínuo? Para o reator de fluxo contínuo, eu vou fazer o mesmo raciocínio. O primeiro passo é determinar quem é o reagente limitante. O segundo passo é pegar a reação química e escrever ela em função de 1 mol do reagente limitante. O terceiro passo vai ser construir a tabela estequiométrica. Só que ao invés de número de mols, eu vou considerar um fluxo molar, que tem unidade de mols por segundo. Então, onde está N, eu vou substituir pelo F, que é o fluxo molar, e vou proceder para preencher a minha tabela estequiométrica aqui da mesma maneira, analogamente ao que eu expliquei anteriormente. Então, eu coloquei aqui um exercício para vocês treinarem. Primeira coisa, vocês vão refazer o exercício lá do reator batelada, de forma bem devagar, passo a passo, entendendo tudo. O início do exercício é lá no slide 12. E depois, vocês vão considerar a reação abaixo aqui que eu descrevi em um reator de fluxo contínuo, onde 90 mols do SO3 é alimentado e 40 mols de água é alimentada. E a conversão, ou seja, o valor de X é 70%. E aí vocês vão responder as seguintes perguntas. Qual é o reagente limitante quando eu faço essa alimentação aqui com 90 e 40 mols? E qual a concentração das espécies químicas no final da reação? Então, aqui é de fluxo contínuo, mas vocês vão seguir os mesmos passos. Primeiro, determina quem é o reagente limitante. Segundo, coloca a equação em função de 1 mol do reagente limitante, tá? Se já tiver a equação em função de 1 mol do reagente limitante, não preciso mexer nela. Terceiro, eu vou montar a tabela estequiométrica. E aí, o que eu vou pedir para vocês para me avaliar como frequência? Vocês enviarem esses 2 exercícios aqui que estão no slide, para que eu possa acompanhar, corrigir, ver como é que vocês estão sentindo, né, aprendendo dessa nova forma que a gente está se comunicando. E se vocês acharem necessário, a gente pode tentar viabilizar, estou estudando algumas ferramentas, para a gente tentar fazer uma videoconferência
desse conteúdo para vocês poderem questionar sobre dúvidas. Mas a princípio, envie para o e-mail e pelo canal que a gente criou de comunicação no Telegram, envie as dúvidas que vocês têm. Pode gravar áudio, não precisa ter vergonha. Nós estamos todos aqui num processo de aprendizagem e eu, inclusive, também estou em um processo de aprendizagem que é ensinar essa matéria que, de certa forma, é complexa, usando somente ferramentas digitais, tá? Então, eu aguardo o retorno de vocês. Bom sábado!